No dia de hoje venho mostrar-vos a intervenção de Miguel Prata Roque em relação ao chumbo do Tribunal Constitucional da nova lei da nacionalidade e venho mostrar-vos, até porque, evidentemente, a reação de Miguel Prata Roque é relativamente previsível, mas adiciona aqui alguns fatores que não deixam de ser curiosos. Acaba mesmo por dizer que a direita tem medo dos imigrantes porque os trata mal e sabe que, eventualmente, esses imigrantes vão procurar os seus direitos, o que quer que isso seja, porque o Miguel Prata Roque acredita que estas pessoas têm direito à nacionalidade e têm direito a estar em Portugal, têm o privilégio. É importante distinguir direitos de privilégios porque não são uma e a mesma coisa e frequentemente são confundidos pela esquerda portuguesa e ocidental genericamente. Vamos ouvir Miguel Prata Roque e já fazemos uns comentários. Porquê que cada Estado tem direito a definir qual é a sua nacionalidade? É porque só os nacionais é que concorrem para a definição das leis que regem uma comunidade. Significa que todos os estrangeiros que estão a residir em Portugal não podem participar na aprovação de regras fiscais, de regras relativamente ao acesso à saúde, regras relativamente ao acesso à educação. Quer dizer que são, de certa forma, do ponto de vista democrático, párias, porque nós só aceitamos limitar as nossas liberdades porque podemos participar num processo democrático de formação da vontade legislativa. E esses estrangeiros não podem fazê-lo. A lei dizia que podiam passar a fazê-lo passado 5 anos. Mas eu devo dizer, eu discordo da solução política. Isto já não é uma questão de nacionalidade, de inconstitucionalidade. Discordo dessa solução, mas compreendo que se possa estabelecer um período mais longo de aquisição de nacionalidade. Basicamente isto o que revela é que a direita tem medo dos votos dos imigrantes, porque sabe como os tem tratado ao longo dos últimos anos. Olha, eu acho que porque ainda ouvi o Ministro dos Assuntos da Presidência uma vez a dizer o Partido Socialista quis fazer uma transformação sociológica do país. O que é que ele queria dizer? O que ele queria dizer é, como nós temos a taxa de natalidade em regressão e como são os imigrantes que contribuem para que nós não tenhamos uma inversão da pirâmide demográfica, os filhos desses imigrantes, que são alvo de bullying nas escolas primárias enquanto cantam "Isto aqui não é o Bangladesh", obviamente que mais tarde ou mais cedo se vão erguer para lutar pelos seus direitos. O que quer o PSD e o CDS é que eles só o façam daqui a 10 anos e não daqui a 5 anos. O Miguel Prata Roque é um inútil. Perdoem-me a expressão, eu acho que temos que começar por dizer isto antes de qualquer comentário. E como o Miguel Prata Roque é um inútil, é uma pessoa que nem sequer tem a coragem de assumir as suas palavras. E eu, a sério, eu prezo pessoas que são diretas sobre o que pensam mesmo quando eu discordo delas. Eu prezo o quão direto é o António Filipe sobre determinados temas. Eu prezo o quão direto é o Jorge Pinto sobre determinados temas. Eu prezo o quão direto é a Catarina Martins. Eu estou do outro lado do espectro político, mesmo do outro lado, em quase todos os temas destas 3 pessoas. Mas o Miguel Prata Roque, além de ser inútil, é um cobarde. E eu explico porquê. Já toda a gente que me segue neste canal presenciou o Miguel Prata Roque a dizer na cara do Miguel Morgado, quando Linhas Vermelhas ainda era feito entre Miguel Morgado e Miguel Prata Roque, o Miguel Prata Roque diz que aconselhava, e cito, a direita mais chitadinha a ter calma com os imigrantes porque eles daqui a uns anos vão votar e a mudança demográfica vai alterar as dinâmicas eleitorais. Foi ele que o disse. E agora está a confrontar os ministros do PSD. Toda a gente sabe que eu sou crítico dos ministros do PSD. Acho que é um governo arrogante que se tem colocado acima das pessoas e não a servi-las. Tenho várias opiniões negativas sobre o governo. Agora, estas declarações que foram ditas por um membro do governo, seja ele qual for, eu nem ouvi essas declarações, mas se foram ditas tem toda a razão. Porque o Miguel Prata Roque, enquanto representante do Partido Socialista, não representante oficial, mas pelo menos representante informal, vamos dizer assim, visto que está no comentariado português e frequentemente, aliás, raramente o vejo criticar o Partido Socialista, o Miguel Morgado até nisso tem mais mérito porque tem a capacidade de criticar o Partido Social Democrata, mas o Miguel Prata Roque, que é um representante informal do Partido Socialista, já disse abertamente que a direita mais chitadinha tem que ter calma com os imigrantes, porque daqui a uns anos os imigrantes, dado o seu número e dado os dados demográficos da população portuguesa, eles vão se sobrepor
impor desse ponto de vista. Leia-se, assumiu uma substituição populacional do povo português e disse que os imigrantes vão começar a votar noutras pessoas e, portanto, a direita chitadinha, isto são palavras dele, tem que ter calma. E, portanto, o Miguel Prata Roque, ao menos que deixe de ser cobarde e que assuma as suas palavras, o Miguel Prata Roque quer a substituição populacional do povo português. Tenha coragem de o dizer. Já o disse uma vez entre linhas ao Miguel Morgado. O Miguel Morgado confrontou e a Cecília Meirelles não o vai fazer, de certa forma vai dizer que as teorias são as duas estúpidas, mas o Miguel Prata Roque já o admitiu. E talvez eu faça assim uma junção das duas declarações no Instagram para as pessoas verem o quão hipócrita é o Miguel Prata Roque. E ao menos deveria ter coragem. Poderia ter estas convicções miseráveis, mas ao menos que fosse corajoso. O Miguel Prata Roque, além de inútil, é um cobarde. É isto que eu tenho a dizer. Vamos ouvir a segunda parte. Um discurso igual ao do André Ventura, só de sinal contrário. É exatamente a mesma coisa. Verdade. Nem estava à espera de uma coisa, porque é exatamente a mesma coisa. Vamos lá dizer. Dizer que a direita só não quer a lei da nacionalidade e a lei da imigração de uma determinada forma porque tem medo destes votos, é exatamente o mesmo argumento que eu ouço mais à direita dizendo o PS só quer isto porque quer comprar os votantes, quer trazer as pessoas para cá para depois virem votar no PS e votarem à esquerda. É exatamente o mesmo argumento. Eu acho que isto são argumentos de irracionalidade. Então qual é a razão dos 10 anos? Porque é que uma pessoa durante 10 anos não participa na feitura de leis? Porquê? Porque uma coisa é uma pessoa ser bem-vinda para trabalhar e para residir em Portugal. Mas outra coisa muito diferente é ser português. Uma coisa é ter filhos e casar-se, outra coisa é ser português. Eu, para a aquisição da nacionalidade, acho que é exigível uma ligação efetiva ao país e que essa ligação tenha um mínimo de exigência. Desde logo, eu acho que alguém, para ser português, deve saber falar português e deve conhecer o mínimo da história de Portugal. Claro. Acho que isto é mais ou menos uma evidência. Já prevê. Acho que isso é mais ou menos uma evidência. A lei atual já prevê e já prevê exames para aferir esse conhecimento. Com estas alterações que agora foram aprovadas e que o Tribunal Constitucional não declarou inconstitucionais, não, essa queria era que se conhecessem os símbolos. Existe esta ligação. Que símbolos são esses? É o fado, é a Torre de Belém, é o Galo Barcelos? Os símbolos são aqueles que a Constituição da República Portuguesa diz que são símbolos, como é evidente, não é? Desde logo a bandeira e o hino. Miguel Prata Roque, francamente, está cada vez mais parvo. Honestamente, quer dizer, o tempo vai passando e o Miguel Prata Roque ou está mais parvo ou está-se a fazer de parvo, francamente. E eu não estou a fazer, quer dizer, eu nem estou a fazer críticas de caráter, é só mesmo aos comentários que faz. O que é um símbolo nacional, Miguel Prata Roque? Será que em 2025 caímos mesmo no grau zero da identidade nacional e já nem sequer se sabe o que é um símbolo nacional? Caramba, está na Constituição, quer dizer, nem é preciso ser um gênio para se saber o que é um símbolo nacional. E já estamos em 2025 e não se sabe o que é um símbolo nacional sequer. Bom, então temos mesmo que rever o que se tem passado em Portugal. Dar nota de várias coisas. Enquanto que o André Ventura... E o André Ventura, e eu rebordo essa posição e, portanto, falo por mim, nem falo pelo André Ventura. O que eu acho é que os imigrantes não têm que fazer parte do processo legislativo porque não fazem parte da comunidade nacional. E, portanto, a comunidade nacional, e mais uma vez digo, eu até admito que se atribua à nacionalidade, considero que a nacionalidade tem sido atribuída de qualquer maneira e a nacionalidade está a ser vendida em mercados na Índia, no Bangladesh e tudo de toda a maneira e feitio. E, portanto, eu admito que sob critérios rígidos que são raros de ser cumpridos, plena adaptação à comunidade nacional e que demonstra um vínculo e pertença, eu admito que a nacionalidade possa ser admitida. Agora, não é seguramente esta brincadeira em que se vende a nacionalidade a quem não sabe dizer uma palavra em português, e falo também dos israelitas e dos judeus sefarditas, que há pessoas que me dizem, e o que é que dizes sobre os judeus? Diga a mesma coisa, a nacionalidade não está à venda, ou há prova de um vínculo pleno à comunidade nacional, sob critérios rígidos que só são cumpridos por um curtíssimo grupo de pessoas, ou então, meus amigos, podem esquecer a nacionalidade. As pessoas que vierem para Portugal podem estar em Portugal a trabalhar e adaptadas e tudo mais, mas não têm que ter a nacionalidade genericamente e à balbúrdia que tem sido andar-se aí a vender a nacionalidade no mercado do Bangladesh porque é mais fácil de adquirir e passamos a ser os recursos humanos da União Europeia. Não me lixem. E, portanto, enquanto que o André Ventura nunca disse ter medo dos votos dos imigrantes, não quer é ser substituído na sua própria casa, o Miguel Prata Roque já disse abertamente que os imigrantes vão começar a votar e a direita chitadinha tem que se acalmar porque vai sofrer os impactos dessas mudanças demográficas nas dinâmicas eleitorais. Foi Miguel Prata Roque que o disse e, portanto, não foi o André Ventura, não foi um membro abstrato da extrema-direita, não foi o Renaud Camus, o autor da teoria da substituição, não foi o Guilherme Faia, não foi o Alan de Benoit, não foi nenhuma das figuras da extrema-direita. Foi o Miguel Prata Roque.
Apesar de que estas figuras, por acaso, também o disseram todas. Mas enfim, no fundo, era isto que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBOE na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.